Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, especialista em concursos para ingresso do Colégio Militar, e esse vídeo aqui é um pequeno recorte da nossa resolução do último concurso para ingresso no sexto ano do Colégio Militar de Recife, prova realizada aí no ano de 2023 para ingresso 2024. E se você candidato, ou mesmo você papai e você mamãe, quer ter acesso a esse conteúdo aqui na íntegra, todas as questões resolvidas, bem como resoluções de diversas outras provas desde os concursos de 2019 e 2020, materiais em PDF extremamente detalhados e com milhares de exercícios, videoaulas que seguem rigorosamente o roteiro desses materiais, e também, claro, acesso diretamente a mim, tanto para retirada de dúvidas, como também para solicitação de simulados, que a gente tem diversos aí no curso. É só fazer a matrícula do seu filho no nosso curso. Para mais informações, tanto sobre o nosso curso, como também aí sobre os nossos materiais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? E bora lá para a resolução da provinha do CMR, galera, vamos lá? Agora olha lá, vamos lá para a questão do número 2, só que primeiro tem um textinho aqui falando do resto teimoso. Teimoso igual você, safado, que tá vendo... Brincadeira. Não sou teimoso, professor. É sim, pergunta pro papai e pra mamãe aí se é teimoso. É teimoso sim, safado, acho que, acho que eu não sei, né? Então olha lá, texto 1. O resto teimoso. Vamos ver aqui o que acontece, né? João acha o número 173 curioso. Ele percebeu que ao dividi-lo por 6, por 7 ou por 8, obteve 5 como o resto da divisão, mas quando dividiu por 9, o resto passou a ser 2. A partir de então, João diz que 5 é o resto teimoso de 173 em relação aos números 6, 7 e 8, mas não é em relação ao número 9. Observe que 5 também é o resto teimoso da divisão de 163 em relação ao número 12. Beleza? Tá, o que ele está falando aqui então, né? É que se eu dividir o 173 por 12, o resto também vai ser 5. Isso aqui não vai fazer grande diferença para a gente. Seguindo, considere as ideias dispostas no texto 1 para responder as questões 2 e 3. O 5 é o resto teimoso de 173 em relação a quantos números? Pessoal, só para vocês entenderem, né? Talvez tenham ficado em dúvida aí com esse texto, mas ele não tem nada de muito difícil não, né? Que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Vejam, o que ele tá falando aqui, né? Ele tá dizendo que quando divide o 173 por esses três caras, o resto é igual a 5. Aí ele tá falando, como o 5 é o mesmo resto aqui na divisão, tanto por 6, quanto por 7, quanto por 8, ele definiu, ele chamou, né? Ele disse que o 5 é o resto teimoso aqui, né? Ele é o resto teimoso do 173, com relação aos números 6, 7 e 8. Foi uma definição que ele deu aqui, né? Ele está falando basicamente que o resto 5 se repete nas divisões do 173 por 6, 7 e 8. E aqui o que ele está pedindo no problema? Ele está falando aqui, né? O 5 é o resto teimoso de 173 em relação a quantos números? De maneira sucinta, ele está perguntando para a gente por quantos números eu posso dividir o 173 de modo que o resto seja igual a 5. Então ele está falando, né? Vou dividir o 173 por algum número. Quantos são esses números aqui, né? Que vão deixar o resto 5. Então eu quero saber a quantidade de divisores, olha só a ideia já, né? A quantidade de divisores que quando eu dividir o 173 por ele, vai me deixar resto 5. Beleza? A ideia aqui é basicamente essa. Para ficar mais fácil vocês entenderem, ó, 173 dividido por algum número que eu não sei quem é, certo? Ele vai me deixar resto 5. E observem aqui, né, que se eu não sei quem é o divisor, eu também não sei quem é o quociente. Então eu vou ter dois caras aqui que eu não conheço, porém o resto aqui vai ser igual a 5. Quantos são esses, ó, esse número aqui, né? Quantos são eles? Então vamos lá, galera. O que a gente vai pensar aqui, ó? Primeiro ponto importante que a gente precisa lembrar. Lembra do teorema do resto da divisão? O que diz o teorema do resto, né? Se eu multiplicar quociente vezes divisor e somar o resto, isso aqui tem que me dar o dividendo, né? Vou dar um exemplo aqui rapidinho aqui só para vocês entenderem. Por exemplo, ó, se eu dividir 9 por 2, isso aqui vai dar 4, né? 2 vezes 4 dá 8. Pega o 9 aqui, né? 9 menos 8 sobra 1. Olha só o que diz o teorema do resto, pessoal. Quociente vezes divisor, 4 vezes 2 dá 8, mais o resto, né? Mais 1 dá 9, que é igual ao dividendo. É isso que ele fala aqui, tá bom? E a gente vai usar isso aqui. Mas como, professor? Pensa aqui comigo, galera. Se eu sei que, quando eu multiplico o quociente vezes divisor, isso aqui somado com o resto tem que dar 173, então eu sei que o produto desses dois caras aqui, ó, esse vezes esse, quociente vezes divisor, tem que dar 168. Por que 168? Porque 173 menos 168 dá resto 5, né? Ou seja, o que eu acabei de descobrir aqui? O produto desses dois caras aqui, eu não sei quem são, mas eu sei que o produto deles tem que ser igual a 168. E agora eu transformo a minha pergunta, né? Quantos números aqui, quando eu divido 173 por eles, deixo um resto 5? Eu transformo essa pergunta na seguinte pergunta. Quantos números, quantas são as possibilidades de números que quando eu multiplico um pelo outro, eles me trazem como resultado o produto, né? Resultado da multiplicação, o número 168. Ou seja,
Eu quero que dois números multiplicados entre si me deem resultado 168. Eu mudei a minha pergunta. Isso aqui vai ser um pouco mais fácil, galera. Por quê? Pensa comigo. Eu não sei quem são as duas possibilidades para esses dois caras aqui, quociente e divisor. Mas eu sei que multiplicados entre si, um pelo outro, o resultado tem que ser 168. Então, esses dois caras aqui, eles têm que ser divisores de 168. Olha só a ideia, né? Se eu pegar o 160... Assim, por que isso, galera? Porque pela propriedade inversa aqui da multiplicação, né? Um vezes o outro tem que dar 168. Se eu pegar o 168 e dividir aqui por esse divisor, o resultado tem que ser o quociente, é uma divisão exata, né? Pensa, um vezes o outro dá 168. Então, se eu dividir o 168 por esse cara, o resultado tem que dar esse. Os dois vão ser divisores do 168, né? Resumindo, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? A quantidade de números que pode vir aqui no meu divisor, ele tem que ser a quantidade de divisores que eu tenho aqui, o 168. Então, isso aqui se transformou numa questão que, basicamente, eu tenho que contar a quantidade de divisores que tem o 168. É basicamente isso, né? Só isso tem mais um detalhezinho, mas é quase isso, tá bom? Mas vamos aqui calcular então, pessoal, quantos divisores tem o 168? É por aqui que a gente começa, tá? Então, ó, vou calcular quantos divisores tem o 168, por consequência eu vou saber quantos caras podem vir aqui, certo? E daí tem mais um detalhezinho, mas basicamente é isso, tá? A primeira ideia é essa, quantos números eu consigo aí dividir o 168, né? De modo que o resultado aí seja inteiro, no caso os divisores de 168. Vou ganhar um tempo aqui na minha fatoração, galera, ó, dá por 2 aqui fica 84, essa fatoração aqui é para contar quantos divisores tem o 168, tá? Se você não se lembra como é que faz, acompanha aqui com o prof, ó. Isso aqui vai dar 84, né? Dá por 2 que dá 42, dá por 2 que dá 21, dá por 3 que dá 7, dá por 7 que dá 1. Como é que a gente conta os divisores agora, ó? O 2 se repete 3 vezes, então 2 ao cubo, vezes 3, que só se repete uma vez, vezes 7. E aqui, ó, como o 3 e o 7 só se repete uma vez, o expoente aqui é 1, tá bom? Quando só tem uma vez, subentende-se expoente igual a 1. Agora, para calcular a quantidade de divisores, eu somo 1 aqui nesses carinhas, ó. 3 mais 1 dá 4, 1 mais 1 dá 2 e 1 mais 1 dá 2, tá bom? E agora eu multiplico eles. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16. Ou seja, o 168 tem 16 divisores, portanto, 16 possibilidades de números aí, né? Pelos quais aí eu posso multiplicar por algum outro número e o resultado seja igual a 168, beleza? Só que agora tem mais um detalhe. Ah, professor, então acabou a questão, né? 16, alternativa correta da letra E. Tem mais um detalhezinho aqui que a gente não pode deixar escapar, tá bom, galera? Se liga só. Beleza, o 168 ele tem 16 divisores, ou seja, há 16 possibilidades de números pelos quais eu posso multiplicar esse número aqui por algum outro e o resultado seja 168. Beleza, só que a pergunta não é só essa, né? Ele não está pedindo ali quantos números, né? Assim, quantos divisores tem o 168. Ele está perguntando quantos números, atenção lá agora, pessoal, deixa eu até trocar a cor aqui, ó. Ele está perguntando quantos números eu posso dividir aqui, né? Pegar o 173 e dividir por ele, de modo que o resto seja 5. Tá, mas não é a mesma coisa, professor, pelo que você explicou? É quase, tá, pessoal? Porque lembrem-se aí, galera, que quando a gente está fazendo uma divisão, olha só essa ideia, né? Por exemplo, se eu faço aí uma divisão de 9, pegar aqui um número aleatório, tá? Se eu faço aqui uma divisão de 9 por 2, o resto, ele sempre vai ser no máximo, atenção agora, ele sempre vai ser no máximo uma unidade menor aqui do que o meu divisor. Então, no caso aqui, pessoal, se o meu divisor, nesse exemplo aleatório que eu estou dando é 2, o meu máximo resto vai ser 1. Se o meu divisor fosse, por exemplo, 4, o meu resto máximo aqui vai ser 3, tá? Por quê? Porque o resto sempre tem que ser menor do que o divisor. O 3 aqui, no caso, que é o resto máximo com relação ao divisor 4 aqui, né? Então, aqui eu tenho que o 3, ele tem que ser necessariamente menor do que o meu divisor 4. Claro, o 3 aqui seria o resto máximo se fosse 4. Agora, imagina que aqui, por exemplo, fosse, sei lá, aqui daí não poderia ser o 9, né? Mas imagina que eu tivesse aqui uma divisão com um número maior. Outro exemplo aleatório para vocês entenderem. 108, chutei aqui um número dividido por 11. Qual o resto máximo que essa divisão aqui pode deixar, galera? Se aqui tá 11, o meu resto máximo aqui tem que ser 10. Inclusive, é até melhor botar um número desconhecido aqui. Imagina que eu tenho aqui uma divisão de qualquer número que eu estou chamando de n por 11, certo? O maior resto na divisão por 11 é 10. O resto sempre vai ser, no máximo, uma unidade menor do que o meu divisor. Agora pensa aqui comigo, galera. Se o meu resto sempre vai ser, no máximo, uma unidade menor do que o meu divisor, isso significa que o maior número que eu posso ter aqui é 6 para deixar resto 5. Por quê? Se aqui for 5, não tem como ter resto 5, né? Então, por que eu estou falando isso agora? Agora vai ficar claro para vocês entenderem.
Se o meu resto é 5, todos os divisores que a gente calculou lá do 168, que são até iguais a 5, né, menores ou iguais a 5, não valem. Por quê? Porque tem que ser maior aqui do que o 5, né? Essa é a ideia aqui. Então vamos pensar, galera. O 168 a gente viu que ele tem aí um total de 16 divisores, não é verdade? Quais desses divisores são menores aí do que 5 ali no caso, né? Ou menores do que 6? Até, na verdade o 5 já não poderia ser, então eles têm que ser menores do que 5. O próprio 5 em si, ele não é divisor do 168, porém tem alguns números menores do que 5 que são. Vamos pensar quais são, galera? Olha só, quem que são os divisores de 168 aqui, começando pelos menores ali? O 1, ele é um divisor universal, divide todo mundo, né? Quem mais? O 2 é divisor do 168, ele é par. O 3 também, por quê? Porque se eu somar 8 mais 6, 14, mais 1 dá 15. A soma dos algarismos é 15, que é divisível por 3, então o 3 também é divisor do 168. E o 4, galera, por que o 4 é divisor? Porque se eu pegar os dois últimos dígitos aqui do 168, que são os 68, eles me trazem um número que é divisível por 4, então o 168 também é, tá bom? E se o 168 aqui, daí, então, ele é divisível por 4, então o 4 também é um divisor. Ou seja, pessoal, esses números aqui, né, eles são menores do que 5, portanto, esses divisores aqui não contam pra gente, porque não é possível eu pegar o 173 aqui e dividir por 4, por exemplo, e o resto ser 5, porque o 5 é maior do que o 4, e o resto vai ser no máximo 3, no caso do divisor 4. E assim, o mesmo raciocínio vale para todos esses números aqui que são menores. Para os demais divisores que são maiores do que ele, aí sim o raciocínio é válido, tudo aquilo que eu já expliquei no começo, né? Então vejam, aqui eu tenho 16 divisores, mas eu tenho que tirar desses 16 divisores esses 4 que estão aqui. 16 menos 4 dá 12, então eu tenho aqui no total 12 divisores pelos quais, assim, 12 divisores do 168 pelos quais, quando eu divido o 173 por eles, né, o resultado vai ser igual a 5. 12 divisores, então a alternativa correta aqui da letra D de lindo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Questão 8. Uma fábrica de ovos de Páscoa embala sua produção em caixas de papelão em forma de paralelepípedo reto retângulo. Para ocupar menos espaço, empilhe os ovos em camadas, colocando um ovo da segunda camada sobre 4 ovos da primeira camada, conforme o esquema da figura 1. Beleza? Então aqui figura 1, né, mostrando aqui o que acontece, tá? Continuando esse processo, a terceira camada fica igual à primeira ao empilhar 4 ovos sobre um ovo da segunda camada. A quarta camada, por sua vez, fica igual à segunda ao empilhar um ovo da quarta camada sobre 4 ovos da terceira camada, conforme o esquema da figura 2. Esse processo se repetirá até encher a caixa. Como cada caixa de embalagem é preenchida com 6 camadas de ovos de Páscoa, qual é a quantidade total de ovos que cabem na caixa da figura 3, incluindo a camada já existente? Beleza. Tá. Então, olha só, galera. Aqui o problema, ele falou aqui pra gente, né? Que no total vão ser formadas 6 camadas aí. Bom, se são 6 camadas, primeira coisa que eu já tô pensando, galera, olha só. Aqui daí, então, eu vou ter a camada de baixo, né? E aqui em cima, ó, eu vou ter aqui para cada 4 ovos, eu vou ter aqui um ovinho colocado em cima. Um aqui, um aqui, um aqui, por aí vai, né? Beleza. Agora, vejam aqui comigo, pessoal. Se vão ser 6 camadas, né? 6 é um número par, então quer dizer que eu vou ter 3 camadas dessas aqui, ó. Presta atenção, ó. Aqui, ó, na figura 2 aqui fica mais claro. Eu vou ter 6 camadas dessas aqui, né? Desculpa, 3 camadas dessas aqui, e aqui em laranja, ó, e vou ter aqui 3 camadas dessa. Então, eu vou ter 3 camadas de cada tipo ali, beleza? Então, 3 camadas ali com uma certa quantidade, 3 ali com outra quantidade de ovos. Agora, vamos pensar aqui um pouquinho, pessoal. Na camada principal, ou a camada da base ali, quantos ovos cabem ali? Primeira coisa que eu vou contar é isso, né? Essa quantidade de ovos que caber aqui nessa camada, eu vou simplesmente multiplicar por 3, já que vão ser 3 camadas iguais a ela, né? São 6 no total, 3 dessa e 3 das camadinhas centrais ali, que vão ter ali um ovo fixado aqui, ó, essa camada aqui, tá bom? Então vamos ver quantos ovos cabem. Para isso, organização retangular bem simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ovos aqui, beleza? E aqui eu vou ter, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembre que eu tenho que contar esse ovo que está aqui também na organização retangular para multiplicar, né? Ou seja, pessoal, total aqui que eu vou ter nessa camadinha aqui, ó, vão ser 12 vezes 8, que vai dar 96. Esse 96 aqui eu ainda preciso multiplicar por 3, né? Por que multiplicar por 3? Porque eu vou ter 3 camadas dessa, né? Conforme eu falei, ó. Vou ter uma, duas e mais uma aqui em cima, que não foi desenhada, né? 3 camadinhas dessa aqui. Então, 96 vezes 3, galera, dá 288 ovos só dessa camada principal. Vamos chamar de camada principal, que é essa camada da base. Agora, o problema aqui pra gente, ele se torna saber quantas camadas dessa aqui, né? Que eu tenho aqui empilhadas em cima de 4 ovos da base ali. Quantas camadas, ou melhor, quantos ovos eu vou ter
nessas camadas que estão aqui logo acima. Se eu conseguir descobrir isso, multiplica também as quantidades, né? E depois multiplica por 3, já que são 3 camadas iguais a essa. E qual que é a sacada aqui, qual que é o bizu, galera, que a gente pode usar para resolver isso aqui? Presta bem atenção agora no que eu vou mostrar para vocês. Olha só essa ideia, pessoal. Aqui no caso, ó, se eu tenho aqui, ó, nessa dimensão, 2 ovinhos empilhados, aqui vai caber exatamente um ovo no meio deles. Agora veja aqui, se eu tenho 3 ovinhos empilhados, quantos ovinhos eu vou ter? Vou ter 2 ovinhos aqui no meio deles, né? Agora, se eu tenho aqui, ó, 4 ovinhos empilhados, eu vou ter 3 ovos no meio deles e assim sucessivamente. E baseado nisso, qual que vai ser a minha ideia então? A minha quantidade de ovos que eu vou ter nessa camada de cima, né, que é a camada que para cada 4 vem um no meio, vai ser sempre um ovo a menos, né, nessa dimensão e nessa dimensão aqui, que eu vou precisar multiplicar. Então, olha só qual que é a ideia, pessoal. Aqui, ó, nessa camadinha principal, olha só, nessa camadinha principal aqui, ó, peraí que eu apaguei aqui que eu não devia. Aqui, vou apagar só esse aqui, ó. Galera, se nessa camadinha principal aqui eu falei pra vocês, né, a gente já contou, tem 12 ovos, então é porque aqui em cima eu vou ter 11, sempre vai ser um a menos, né? Ou seja, aqui na camadinha de cima aqui, ó, vão ser 11 ovos, e seguindo a mesma ideia, ó, se nessa camadinha aqui, ó, dessa dimensão eu tenho 8 ovos aqui na camada principal, então na camadinha que fica aqui eu vou ter 7 ovos, que é um a menos. Exatamente pela ideia que eu mostrei aqui pra vocês, né? Ó, se aqui eu tenho 4 ovos aqui, eles vão se encaixar 3 aqui, e sempre uma quantidade a menos. Então, vejam, aqui eu vou ter 11, aqui eu vou ter 7. Nas camadas ali que ficam acima, na segunda, quarta e sexta camadas, eu vou ter 11 vezes 7, né? Vou anotar aqui, ó. 11 vezes 7, que dá 77 ovos. E daí, novamente, eu multiplico por 3, certo? Quando eu faço 77 vezes 3 aqui, isso aqui vai dar 231 ovos aqui no total, beleza? Ó, então, contando-se aqui as 3 camadas, eu tenho 231 ovos na segunda, quarta e sexta camadas. Beleza, galera? E agora é só somar tudo, né? Somei 8 mais 1 dá 9, 8 mais 3 dá 11, vai 1, 2, 4, 5. Vou ter aqui, então, no total, 519 ovos. Vindo aqui, ó, esses aqui de cima vêm da primeira, terceira e quinta camadas, né? E daí aqui, ó, da segunda, quarta e sexta camadas. Multiplico por 3, porque são 3, né? Somei tudo, 519 ovos aqui no total, beleza? 519 ovos no total, alternativa de letra C. Fechou, galera? Sussa, né? E bora lá para a questão de número 14, pessoal. Essa questão de número 14 aqui ela é bem interessante, bem bacana, né? E, pessoal, essa questão aqui, ela trata de fusos horários e diferentes aí, né? Diferenças de horários em dias entre um certo período ali, uma viagem, alguma coisa e outra, né? E, galera, pra galera do YouTube aí que vai ver essa questão, não tem nenhum outro curso, nunca vi, nem apostila, nem material que trate com tamanha profundidade esse tema aqui, conforme a gente trata no curso, tá? Então, com certeza, né? Se você tá assistindo a esse vídeo aí, teve dificuldade aqui, precisa treinar melhor isso aqui, no nosso curso, lá no capítulo 22, a gente trata esse tema aqui com bastante profundidade e passa todos os bizu para os alunos conseguirem matar questões como essa, tá bom? Bora lá para a questão 14, olha só. A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futebol ocorre na Austrália às 21 horas, horário da Austrália. No Brasil eram 8 horas do mesmo dia. Isso ocorre devido aos fusos horários. Com relação aos fusos horários, observe a figura abaixo. Então, Miami, né, tá falando aqui que são 3 horas, Recife tá falando aqui que são 4 horas e Paris tá falando que são 9 horas, beleza? Olha só, seguindo aqui a leitura, pessoal. Considere que Recife, Pernambuco, está 1 hora à frente de Miami, Estados Unidos, e que Paris, França, está 5 horas à frente do Recife, Pernambuco. Assim, por exemplo, quando em Recife são 4 horas, em Miami são 3 horas e em Paris são 9 horas, beleza? O senhor Epaminondas fez uma viagem de avião de Recife a Paris com escala em Miami. A duração do voo de Recife a Miami foi de 8 horas. Em Miami, o senhor Epaminondas trocou de avião. O tempo entre o pouso em Miami e a decolagem para Paris foi de 3 horas e 45 minutos. A duração do voo de Miami a Paris foi de 11 horas e 45 minutos, beleza? Seguindo, o avião que o senhor Epaminondas voava pousou em Paris às 5 horas do dia 7 de setembro de 2023, horário de Paris. Qual foi a data e o horário da decolagem de Recife, horário do Recife, tá? Então ele está perguntando aqui, né, que horas aí que o senhor Epaminondas saiu de Recife para ter chegado lá em Paris, né? Olha só, o senhor Epaminondas voava, pousou em Paris às 5 horas. Então ele está perguntando que horas o senhor Epaminondas saiu de Recife para ter chegado lá em Paris às 5 horas da manhã, horário de Paris, né? Então ele quer saber isso.
Pessoal, primeira coisa aqui, ó, aqui a gente tem fusos horários sendo analisados, né, certo? E também aí uma diferença aí de voos aí, né, de tempos entre um dia e outro. Isso aqui vai dar mais de um dia. A gente pode ver, inclusive, ó, que aqui é 7/9/2023, né? E nas alternativas aqui a gente tem uma mudança de dia. Necessariamente pelas alternativas a gente já sabe que houve uma mudança de dia aí nessa trajetória, nessa viagem aí do senhor Epaminondas, beleza, pessoal? Agora, vejam só, primeira coisa que eu vou pensar aqui, galera, olha só a sacada aqui, né? O problema aqui, ele me deu o horário de Paris. Ele falou que o senhor Epaminondas chegou lá em Paris às 5 horas, horário de Paris. E ele quer saber a resposta no horário de Recife, horário da decolagem do senhor Epaminondas em Recife. A primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão é, se o problema, como é o caso aqui, ele está pedindo horário de Recife, é bastante interessante eu já colocar todo mundo no horário de Recife. Que daí, uma vez colocado todo mundo no horário de Recife, vou trabalhar só com o horário de Recife. Fica bem mais simples, né? Ah, professor, mas é que ele vai chegar lá e vai estar outro horário lá, porque tem que ser horário local. Eu não preciso me preocupar com os intermediários, certo? Eu não preciso nem me preocupar aqui que aqui é o horário de Paris. Se eu quero meu horário inicial como sendo horário de Recife, coloco todo mundo no horário de Recife e já penso só no horário de Recife. Esse é o primeiro bizu aqui, beleza? Então, olha só, galera. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, né? Ó, o problema aqui falou que Recife está 1 hora à frente de Miami, que Paris está 5 horas à frente do Recife. Nem vou pensar nisso, ó. Assim, por exemplo, quando em Recife são 4 horas, em Paris são 9 horas. Ignora Miami. Eu nem vou precisar me preocupar com ele, aqui é um ponto bem importante, né? Então pensa aqui comigo, pessoal. Se quando em Recife são 4 horas, em Paris são 9 horas, isso significa que Paris está, ó, 4 para 9 dá 5. Paris está 5 horas adiantada com relação a Recife. Logo, Recife está 5 horas atrasada com relação a Paris. Ou seja, qualquer que seja o horário em Paris, o horário em Recife vai ser 5 horas a menos. Isso aqui, então, ó, aqui tá me dizendo, então, que se em Paris o senhor Epaminondas chegou lá às 5 horas, o horário de Recife era 5 horas a menos. Então, ó, isso aqui eram 0 horas em Recife, não houve mudança de dia ainda, porque teria que ser 1 minuto a menos do que 0 horas para ser o dia anterior. Então, aqui, ó, isso significa aqui, pessoal, que o senhor Epaminondas, ó, ele chegou lá em Paris, de horário em Recife, né? Aqui ele era 0 horas do dia 7/9/2023. Primeiro ponto importante aqui que eu já calculei, né? Eu sei que o horário de chegada do senhor Epaminondas lá foi 0 horas do dia 7/9/2023, ainda dia 7, porque era mesmo à meia-noite. Eu só voltei 5 horas e eu não passei das 0 horas, eu cheguei exatamente nas 0 horas. Primeiro ponto importante aqui. Legal. Agora, como é que eu vou prosseguir aqui, galera? Pensa comigo. Ele chegou lá nesse horário. Para ele ter chegado nesse horário, ele tem que ter saído de Recife um certo tempo que compreende toda a viagem dele antes. Então eu tenho que pegar essas 0 horas e voltar no tempo. Mas voltar no tempo é uma subtração. E como é que eu vou voltar no tempo aqui? Eu tenho que ver todos os horários que ele levou ali em cada voo, o tempo de espera e tudo mais. Vamos ver aqui o tempo de viagem, no caso, né? Quanto tempo levou a viagem dele, contando a saída de Recife, né? E todo o passeio que ele fez ali. Foi para Miami fazer escala e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal? Olha só, se liga, ó. O senhor Epaminondas fez uma viagem aqui com escala em Miami. Ó, a duração do voo de Recife a Miami foi de 8 horas. Bom, então aqui eu já tenho 8 horas para somar, que é o tempo de voo de Recife a Miami, né? Depois, o senhor Epaminondas trocou de avião. O tempo entre o pouso de Miami e a decolagem para Paris foi de 3 horas e 45 minutos, ou seja, ele ficou 3 horas e 45 minutos aguardando ali, né? Então, o que eu tô fazendo, galera? Eu tô somando tudo aqui, os tempos ali que ele viajou e que ele ficou parado para ver qual foi o tempo total de viagem. Aí eu vou descobrir quanto tempo eu preciso voltar a partir das 0 horas lá que a gente calculou aqui, né? 0 horas do dia 7/9/2023. 3 horas e 45, e aqui, ó, a duração do voo de Miami a Paris foi de 11 horas e 45 minutos. Então aqui, ó, 11 horas e 45 minutos. Pronto, esse aqui foi toda a viagem dele, né? Que daí ele chegou finalmente a Paris aqui. Agora eu vou somar tudo e vou ver o tempo total de viagem. Vamos ver quanto dá isso, galera? Ó, minutos aqui, né? Vou colocar aqui. Certo? Eu já deixei todo mundo alinhadinho aqui para poder somar. 45 mais 45 dá 90 minutos. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 11 aqui dá 22 horas. Ou seja, 22 horas e 90 minutos foi o tempo total de viagem. Mas calma lá, aqui 90 está maior do que 60. Então aqui tem mais do que 1 hora, né? Se eu passar 1 hora para cá, galera, vai ficar o quê? 22 mais 1 dá 23 horas, tá? E quando eu tiro 1 hora daqui dos 90 minutos, 1 hora e 60 minutos, 90 menos 60 dá 30 minutos. Isso aqui é a adequação de unidades de tempo, né? Deixar adequado aqui, já que não é, assim, não tá errado trabalhar com 22 horas e 90 minutos. Mas não é aí, né? Não é aí adequado ao nosso dia a dia. A gente não fala daqui 22 horas e 90 minutos, a gente fala daqui 23 horas e 30 minutos, é até mais fácil de pensar nisso. Agora pensa, pessoal, 23 horas e 30 minutos foi o tempo total da viagem do senhor Epaminondas.
E se ele viajou tudo isso para chegar lá em Paris às 0 horas do dia 7/9/2023, já tô pensando no horário do Recife, não preciso mais me preocupar com isso, né? Então, se ele teve que viajar por 23 horas e 30 minutos para chegar lá em Paris às 0 horas do dia 7/9/2023, eu preciso voltar, olha só a sacada, eu preciso voltar 23 horas e 30 minutos nesse tempo, né? E agora, vamos lá, para voltar 23 horas e 30 minutos, pessoal, pensa um pouquinho comigo aqui, ó. Em vez de eu voltar direto 23 horas e 30 minutos, eu vou pensar o seguinte: se eu voltasse exatamente 24 horas, isso aqui é um ponto importante também que a gente precisa saber, quando eu avanço ou retrocedo, volto, né, exatamente 24 horas, eu chego no mesmo horário, tá? Mesmo horário, exatamente o mesmo horário, ou seja, se eu voltasse 24 horas, eu chegaria exatamente nas 0 horas novamente, só que seria as 0 horas do dia 6/9/2023, certo? Porque seria exatamente um dia antes, só que no mesmo horário. Agora, eu não voltei 24 horas, eu voltei 23 horas e 30 minutos. Pensa que eu tô voltando. Se eu tô voltando, pensa que eu parei num determinado horário, galera, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pensa que se eu tô voltando, eu tenho que parar em um determinado horário que, se eu voltasse mais 30 minutos, por quê? Porque isso aqui não é 24 horas, é quase 24 horas, né? Eu tenho que parar num horário que, se eu voltasse mais 30 minutos, eu chegaria nas 0 horas. Ou seja, pessoal, o que que significa isso, né? Se eu tô voltando, se eu estou aqui nas 0 horas e eu estou voltando, isso significa que eu parei nas meia-noite e 30, 0 horas e 30 minutos, olha lá, ó. Isso significa que eu parei nas 0 horas e 30 minutos, só que do dia anterior, né? Porque se um minuto pra trás fosse o meu. Assim, um minuto pra trás eu já chego no dia 6, que seriam 23 e 30, 23h59, né? Então isso significa que, se eu voltei 23 horas e 30 minutos, eu tô ali no dia 6/9/2023. Beleza, galera? Então, esse aqui é o rolê desse problema, né? Pensa, ó. Se eu tivesse voltado exatamente 24 horas, eu chegaria às 0 horas. Como eu voltei 23 horas e 30 minutos, 30 minutos a menos, é porque ainda, ó, eu ainda precisaria voltar mais 30 minutos para chegar nas 0 horas, né? Ó, e de fato, eu chego aqui nas 0 horas e 30 minutos. Se eu voltar mais 30 minutos, eu chego nas 0 horas. Então, cheguei aqui nas 0 horas e 30 minutos. Outra forma de fazer essa conta, assim, aqui eu fiz com raciocínio, né? Outra hora de fazer esse cálculo, galera, caso você ficasse na dúvida, seria considerar as 0 horas aqui como 24 horas, aí faz 24 horas menos 23 horas e 30 minutos. Vocês vão ver que vai dar exatamente 0 horas e 30 minutos ali, beleza? Então aqui, ó, eu sei que o senhor Epaminondas, ele tem que ter saído de Recife, horário de Recife, 0 horas e 30 minutos, do dia 6/9/2023, para chegar lá em Paris, né? Às 0 horas, dia 7/9/2023, horário de Recife. Horário de Paris, conforme a gente viu, seria 5 horas lá, já que tá 5 horas à frente, beleza, galera? Então aqui, né, essa aqui é a resposta, 0 horas e 30 minutos, do dia 6, alternativa correta aqui pra gente, letra B. Beleza, galera? Próxima questão, vamos ter um outro trecho. Era uma vez um rei muito temperamental e insatisfeito. Mesmo nos dias mais ensolarados de verão, o rei se quedava triste ou aborrecido. Às vezes, coisas tolas, como uma nuvem escura no céu ou um grito um pouco mais estridente de uma ave, o irritavam. Você já tem aqui um termo destacado. Ele possuía muitas riquezas e tinha como rainha uma bela esposa, que o amava de verdade. Então temos aqui também o ele e outro o. As palavras destacadas foram utilizadas para evitar a repetição do termo. Bonitos, temos uma questão aqui sobre coesão, tá? Uma forma de fazer evitar essa repetição de palavras são com sinônimos, como o exercício anterior, ou então com o uso de pronomes substituindo o substantivo, que é o que acontece aqui. Temos 2 vezes o pronome oblíquo o e uma vez o pronome pessoal ele. E aí vocês têm grito, ave, rei, coisas, nuvem. É só voltar no texto, gente. Quem é que irritavam, né? As coisas tolas e a ave. Então a ave irrita alguém. Quem é que era irritado? As coisas aqui também já caem fora. Quem é que era irritado? O rei, tá? As coisas e a ave irritavam o rei. Ele possuía muitas riquezas. Quem é que possuía muitas riquezas? O rei. E uma bela esposa que o amava. A bela esposa amava quem? O rei, bonitos. Então, com certeza, a letra C de campeão. Olha aí, temos uma questão que diz o seguinte: identifique o trecho em que o termo destacado estabelece a relação de causa e consequência.
Temos uma questão aqui de coesão, porque vocês precisam entender qual é o sentido das conjunções destacadas, que são os nossos termos destacados, certo? Ó, era muito raro, mas também acontecia. Algumas manhãs ele acordava se sentindo bem. Bonitos, mas, porém, todavia, entretanto, é adversativo. Só está o mas aqui destacado. Mas a frase é: era muito raro, mas também acontecia. Mas também, junto, indica soma, adição. Então, marcar só uma parte ali é uma pegadinha para vocês terem cuidado. Não era fácil, porque o soberano tinha não só tudo que o dinheiro pode comprar, vai indicar aí uma explicação, tá? Um motivo. Então ainda não temos uma causa, uma consequência, só uma explicação de algo não ser fácil. O rei ficou tão comovido com o seu presente que mandou chamar o sábio à sua presença, a fim de recompensá-lo, né, com o propósito, a finalidade de recompensá-lo. Tá? Então, o sentido de finalidade. Lembrem que estamos procurando aqui no enunciado causa e consequência. O rei então juntou seus 3 conselheiros e lhes ordenou que pensassem em um presente que o fizesse feliz para sempre. Juntou os conselheiros e lhes ordenou 2 ações. Também é uma soma, uma adição, lá como a letra A. Então, vamos entender a nossa resposta. Eles estavam desesperados, por isso, secretamente, foram até a casa simples do sábio nas montanhas. Ó, qual é o motivo, a razão deles irem, aliás, até a casa simples, estarem desesperados? Então, temos a razão, o motivo e a consequência é ir até a casa. Por isso, letra E de especial. Lembrando, bonitos, que a diferença ali entre a B e a E é justamente a semântica. As conjunções são muito parecidas na classificação, de ser uma explicação ou ser uma causa, mas a sequência das frases fica causa e consequência apenas na letra E, certo? E aí, bonitos, até aqui tudo certo? Aproveitem esse momento para já seguir as redes sociais do curso do professor Daniel Pereira. Ative o sininho aqui no YouTube para você receber mais conteúdo de matemática e língua portuguesa e arrasar na prova do Colégio Militar que você deseja tanto ingressar, certo? Bora seguir a prova! Bonitos, olha só, o nosso texto 2 agora é uma tirinha trabalhando aí justamente a linguagem verbal e não verbal. Temos o nosso personagem principal, que é o Armandinho, um menino muito esperto, e a narrativa traz o seguinte para vocês. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Olha que bacana essa narrativa. Vamos aproveitar em tela, bonitos, a tirinha e prestar atenção. Nós temos um início preto e branco para indicar falta de luz, né? No segundo quadrinho dá para perceber a claridade como se fosse uma vela ou uma lanterna. E ainda observem que do primeiro ao terceiro quadrinho, a fisionomia do Armandinho vai modificando. Até porque ele começa comentando, né? Estamos ralados, é porque ele ficou preocupado sem luz. Aí, opa, né, o pai dele acendeu uma vela. E aí, olha só, depois de ouvir essas narrativas, pelo jeito, deve ter sido muito bom, porque ele fala, foi a noite mais legal da minha vida. E olha o sorriso que tem ali no último quadrinho. Então, essa transformação é bem importante para as questões. Na questão número 30, pede o seguinte, a partir da tirinha pode-se depreender que, ó, nosso segundo texto e nossa terceira questão sobre depreender. O que nós vamos interpretar dessa tirinha? Aproveitem tudo que eu já comentei antes, hein? Inicialmente, a falta de energia não pareceu ser um problema para o garoto. Pareceu, né? Porque ele disse, estamos ralados. B. Em estamos ralados, o garoto Armandinho ficou com medo porque estava sozinho em casa. Se ele avisa que o pai acendeu uma vela e pegou o livro, ele não estava sozinho. A palavra em destaque em acendemos uma vela e meu pai pegou um livro, tá? É a conjunção E, bonitos.
poderia ser substituída por mas, sem prejuízo para o sentido original do texto? Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Nós temos a soma de duas ações, duas coisas foram feitas. Então nós não podemos trocar pelo mas, porque ele indica contradição, não é o mesmo sentido. A expressão facial da Armandinho mudou ao longo da tira. Olha o que eu expliquei para vocês. Começa preocupado, fica curioso e termina feliz. Letra D de dentista. Só para fechar, segundo Fernanda, a noite anterior tinha sido a noite mais legal da vida dela. A Fernanda, bonitos, não tem fala. É o Armandinho, olha aqui, né, a indicação do balão de fala dele, que está contando a história. Então é o que aconteceu com ele. Então, de fato, letra D de dado. E aí, me contem, finalizamos mais uma prova juntos. Espero que vocês tenham se saído bem nesta aqui. Suas dúvidas, só deixar aqui nos comentários que eu volto para conversar com vocês ainda aqui pelo canal do professor Daniel Pereira. Aproveitem para segui-lo nas redes sociais e, claro, já ativa o sininho aqui no YouTube para receber mais conteúdo ainda de língua portuguesa e matemática. Afinal de contas, o nosso objetivo é ajudar que vocês garantam a vaga de vocês no Colégio Militar, certo? Até a próxima, bonitos!